Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, antes da gente adentrar no giro de notícias do Mengão, eu peço, como sempre faço, a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E se aparecer para você o botão de hypar o vídeo, hype o vídeo e ajude a gente a conseguir alcançar ainda mais rubro-negros com esse nosso trabalho. Dito isso, vamos às notícias do Mengão dessa sexta-feira, 29 de agosto de 2025. O Flamengo fez ontem, quinta-feira, a sua segunda atividade de 4 do total que acontecerão em preparação para a partida de domingo, 16 horas no Maracanã, contra o Grêmio pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Definida a equipe de arbitragem para Flamengo e Grêmio, domingo, 16 horas, partida pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro vai ser Paulo César Zanovelli da Silva de Minas Gerais. Olha, nós vamos sofrer, porque esse árbitro é ruim. Ele não é ruim de ser um árbitro mal intencionado, ele é ruim tecnicamente. Ele é um péssimo árbitro, o Paulo César Zanovelli da Silva. Ele terá na bandeira 1 como assistente Nailton Júnior Souza de Oliveira do Ceará e também Celso Luiz da Silva de Minas Gerais. O árbitro de vídeo, popularmente conhecido, vem da Bahia, é Diego Pombo Lopes. Na atividade de ontem, quinta-feira, mais uma vez, Felipe Luiz e seu staff movimentou o time, principalmente na parte física, onde esse período com mais dias de treinamento disponíveis antes dos jogos serve principalmente para o ajuste de cargas entre os atletas envolvidos. Com imagens disponibilizadas pela Flamengo TV ontem, podemos ver treinando normalmente tanto o centroavante Juninho, como também o atacante Michael e o meio-campista Vitor Hugo, jogadores que ainda podem ser negociados nessa janela de transferência. De fora mesmo, só Eric Pulgar e Alexandro, ambos entregues ao departamento médico e, portanto, fora da partida de domingo contra o Grêmio. Sobre Alexandro, no decorrer do vídeo, nós vamos trazer uma notícia boa sobre o lateral esquerdo, titular do Flamengo e da seleção brasileira. O Flamengo volta a treinar hoje, sexta-feira, novamente às 9h30 da manhã, onde Felipe Luiz fará a sua terceira atividade de 4 que acontecerão para preparar o time contra o Grêmio no domingo, 16 horas no Maracanã. O Flamengo anunciou também ontem, para o dia de hoje, sexta-feira, durante o treino, várias atividades acontecerão. Vamos lá, vamos ver quais são essas atividades que acontecerão hoje no CT Ninho do Urubu. Bem, primeiro, uma homenagem do time profissional aos meninos do Sub-20 pelo título de bicampeões mundial intercontinental de clubes Sub-20. O Flamengo também entregará hoje, depois do treinamento ou antes do treinamento, uma placa ao craque Jorge André Arrascaeta pela quebra do recorde de assistências no Brasileirão. Ele que é o recordista agora, com 78 assistências, deixando para trás aí o Marcelinho Carioca, que tem 77. Por fim, o clube anuncia coletiva de imprensa com o espanhol Saúl Ñíguez, onde atual destaque do time do Flamengo titular na competição. Então, teremos a entrevista coletiva do Saúl, que está encantando a toda a torcida do Flamengo. Bom, meus amigos, o Flamengo anunciou ontem, oficialmente, que os ingressos para o jogo de domingo contra o Grêmio estão esgotados. No domingo, às 16 horas, o estádio do Maracanã irá receber mais de 60 mil torcedores pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Flamengo
nadando de braçadas quando o assunto é presença de público nos estados durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Ninguém bate o Flamengo em média de público e em presença de público em jogos do Campeonato Brasileiro. Isso já acontece há muito tempo. Meus amigos, sobre o lateral esquerdo Alexandre, que eu disse que teria notícias boas, o portal GE trouxe a informação que, detectado uma lesão muscular na panturrilha esquerda do atleta, ela é considerada leve e ele não deve ficar afastado por muito tempo. A gente lembra que após o jogo contra o Grêmio, o Flamengo só volta a jogar dia 14. Dia 14, um domingo contra o Juventude em Caxias do Sul, e muito provavelmente desse jogo de Caxias do Sul contra o Juventude, o lateral esquerdo, Alexandre, já deve estar de volta. É uma notícia boa. Sobre Michael, o atacante completou 2 meses sem jogar pelo Flamengo. A última vez foi contra o Los Angeles FC pela Copa do Mundo de Clubes, quando atuou por apenas 31 minutos. Nesse momento, Michael aparece entre os atletas negociáveis ainda nessa janela de transferência. Depois de Matheus Gonçalves, ontem, quinta-feira, o Flamengo acertou o empréstimo do meio-atacante Lohan ao Pisa da Itália. O clube liberou o jogador de 19 anos para viajar para a Itália para fazer exames médicos e, se aprovado, assinar contrato com o clube. A negociação é de empréstimo com obrigação de compra em caso de metas pré-estabelecidas sejam atingidas. O Flamengo receberá 500 mil euros pelo empréstimo, ou seja, 3,1 milhões de reais, e o Pisa é obrigado a comprar Lohan caso o jovem participe de metade dos jogos do clube italiano na temporada e não caia para a segunda divisão. Então, é uma meta bem simples, né? Se o Lohan jogar metade dos jogos na temporada, ele é obrigado a ser contratado pelo Pisa da Itália. A obrigação de compra do empréstimo de Lohan é de 4 milhões de euros, ou seja, 25 milhões de reais, e o rubro-negro ainda manterá 50% dos direitos econômicos de Lohan. O atleta viajou ontem à noite, quinta-feira, para a Itália. O Brasileirão fechou acordo para a transmissão de seus jogos no Reino Unido, logicamente, sem as partidas que tem o Flamengo como mandante. Os jogos do Flamengo em casa são os únicos que não estão no pacote, até porque o Flamengo individualmente negocia seus jogos como mandante para o exterior já há quase 6 meses, né? Então, o clube carioca não assinou o contrato. O acordo é válido por 2 anos, entre os anos de 25 a 27. O Flamengo também liberou o goleiro Lucas Furtado, de 20 anos, conhecido como Lucão, para assinar com Vitória de Guimarães de Portugal. Lucão tinha vínculo até dezembro desse ano e não entrou em acordo para a extensão contratual. Ou seja, o Lucão já ia deixar o Flamengo ao final do ano, né, sem trazer nenhum rendimento para o Flamengo. O Flamengo entrou em acordo com o goleiro e seu staff, liberou ele de pronto, porém manteve 50% dos direitos econômicos dele, uma boa para o Flamengo, que ia perder o atleta sem ficar com nenhum percentual. Agora a notícia do basquete, outra notícia ruim, né? Se já tivemos lá atrás a notícia do armador Franco Baralli, que sofreu ele foi atropelado, né, e teve um problema no tornozelo, tendo que se operar, e vai ficar aí no mínimo 4 meses fora. Ontem, o pivô rubro-negro Juan Miranda, atualmente defendendo a seleção brasileira de basquete, que disputa a Copa América, passou por uma ressonância magnética na manhã de ontem, quinta-feira, lá na Nicarágua, onde está acontecendo a Copa América, que apontou o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Juan estará fora por muito tempo, eu diria fora quase que totalmente da temporada 25-26 do basquete do Flamengo.
A partida entre Flamengo e Grêmio, domingo 31, no Maracanã, vai marcar a volta às arquibancadas do setor norte do Maracanã da torcida Jovem Flá, que assim como aconteceu com a raça rubro-negra, está de volta aos jogos do Mengão, esperando que tenham aprendido a lição e que estejam no estádio apenas para torcer e apoiar o rubro-negro mais querido do Brasil. Meus amigos, o Flamengo firmou parceria com o Internacional de Minas para captação e formação de jovens atletas. A novidade marca o primeiro vínculo do rubro-negro com um clube profissional fora do Rio de Janeiro e tem como pilares a captação e formação de atletas, a cooperação técnica e o intercâmbio de conhecimento entre as comissões técnicas. Essas são as notícias do Flamengo nessa sexta-feira, 29 de agosto, né? O Flamengo que treina daqui a pouco no CT de Urubu, faz a sua penúltima atividade em preparação para a partida contra o Grêmio. E aí, hoje também teremos a entrevista coletiva do Saúl Ñíguez. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve e uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.